Olá, amigos da Jovem Pan Online. Recebemos hoje em nossos estúdios para falar de propaganda o Márcio Minquilo, publicitário, sócio-diretor da Cartaxi. A Cartaxi que tem 19 anos de mercado. Márcio, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. E, bom, gostaríamos de saber como é que você começou, o que você estudou, como é que você chegou na Cartaxi. Olha, Álvaro, eu vi aqui na Jovem Pan hoje, aqui na Avenida Paulista, e a Avenida Paulista foi onde eu realmente comecei. Porque eu vim de Ribeirão Preto para cá, eu sou mineiro, de Guaranese, estudei em Ribeirão Preto. Depois, com 20 e poucos anos, eu vim trabalhar numa editora aqui na Avenida Paulista, na Plano Editorial, que existe até hoje. Eu tinha uma prima que era sócia lá. E eu cheguei aqui para ser um faz-tudo na editora. Você tem uma ideia, eles tinham 7 sócios e um funcionário. E esse funcionário... Você é chamado muito cacique para pouco índio, né? E esse funcionário era eu, o Márcio. E comecei lá fazendo de tudo, e como era área de comunicação, eu resolvi fazer publicidade, e prestei o vestibular na Casper Libero, entrei na Casper Libero, e saía do trabalho à tarde, já atravessava a avenida e estava na Casper Libero, né? E fiz minha carreira, comecei como tudo, depois eles viram que eu tinha um jeito bom para vendas. Porque eles tinham um jornal de informática e eles tinham um problema de venda de assinatura, a informática era uma coisa ainda muito nova, e sempre, uma vez por ano, tinha uma feira de informática. Você está falando isso há quantos anos atrás, Márcio? Eu comecei em 85 nessa editora, né? Jornal Informática Hoje, e a dificuldade de vender assinatura, e um dia me chamaram para coordenar essas vendas de assinatura na feira. E sempre a gente ia para essas feiras com 2 vendedores. Todo ano era com 2 vendedores. E me pediram para coordenar, e eu falei assim, puxa, eu queria ter uma comissão sobre essas vendas. E o meu chefe lá me deu uma comissão, falou assim, tá bom, eu vou te dar 30% e você resolve tudo. Eu falei, puxa vida, eu montei um negócio de 14 vendedores. Uma coisa que tinha 2, eu montei com 14. Fiz um treinamento, meninas bonitas, eu modifiquei o negócio e a gente vendia em torno de 200 assinaturas por feira, nós vendemos 1000. Puxa vida. Então aí, eles falaram, poxa, esse menino aí tem futuro na área comercial. E depois eles viram esse meu talento para a área de vendas e me convidaram para ser gerente já dos jornais que eles tinham. Fui para o jornal Telecom, que era um jornal da área de telecomunicações, atuei bastante tempo nessa área comercial, era uma época que as telecomunicações estavam crescendo muito, era a época das teles, então tinha muito investimento em telecomunicações, o mercado era um jornal para o trade, né, de telecomunicações, mas tinha um movimento interessante, eu fiquei bastante tempo. A gente fez um produto maravilhoso lá que chamava-se Guia do Celular. Foi na época que lançou o telefone celular. Primeiro tijolo, né? Exatamente, as pessoas faziam fila para comprar, você lembra disso? É verdade. E a gente lançou esse guia e conseguimos, na época que a Telesp, que era a única operadora que tinha, distribuísse o nosso guia para a fila de pessoas que estavam ali para comprar um celular. Então eu consegui fazer uma fila de anunciantes. Eu só dizia para os meus vendedores o seguinte, olha, a única coisa que vocês têm que ser é humilde, porque o cara vai comprar. É só uma questão de vocês aumentarem os anúncios e tal. Foi uma época... E seus vendedores iam em agências de publicidade, direto? Direto, desde as revendas pequenas até na indústria, né? Na Motorola, na Ericsson, na NEC, nos fabricantes de terminais de aparelhos telefônicos. Isso foi um sucesso. E nessa época eu conheci uma pessoa que trabalhava comigo lá, que é o Antônio Carlos Savério, hoje meu sócio na Cartaxi. O Savério tinha já um sonho que era fazer uma empresa de publicidade em táxis, né? Inspirado nesses filmes americanos, que um táxi sempre aparece com uma publicidade, isso não existia no Brasil. Ele já tinha planejado isso, já tinha feito até algumas ações pequenas e tal, e me convidou. Você não quer ser meu sócio?
eu estava no meio, eu estava no auge da minha carreira, né? Mas eu achei que eu tinha que partir para uma carreira solo e não queria fazer nada que fosse dentro da área de informática ou editorial que pudesse concorrer com a editora que eu fiquei 13 anos. Oportunidades, né? E aí a gente fez essa sociedade e começamos com a Cartaxi. O começo foi bastante difícil, a gente só podia fazer os... Então, vamos lá. O que é a Cartaxi? A Cartaxi é a maior empresa de publicidade em táxis do Brasil, né? A mais antiga, a mais tradicional e talvez uma das mais antigas do mundo. É mesmo? Exatamente, porque essa é uma atividade nova que vem crescendo muito no mundo todo. E nós fazemos isso desde 1990. Né? O Savério começou e logo em seguida eu entrei. Então a gente conhece muito esse negócio da publicidade em táxi. Quais foram as dificuldades no começo, Marcos, que você ia começar a nos contar e eu interrompi? Olha, todas, né? Porque uma mídia nova, você nas agências não é recebido, ou ninguém dava importância para isso. O negócio é meio absurdo, né? Fazer publicidade em táxi e tal. Depois teve uma coisa engraçada, que as agências começaram a criar um cargo que era o responsável por mídia exterior. E aí eu falei, puxa, que evolução, né? Mas aí eu percebi que esse cara foi criado só para atender esses caras como eu, né? Que iam lá encher o saco dos diretores de mídia e tal, né? Mas foi muito bom ter criado isso, porque realmente a mídia depois ela cresceu muito e realmente foi importante para as agências terem esse profissional lá dentro. Mas as dificuldades foram muitas, não só do ponto de vista dos anunciantes, mas do ponto de vista dos taxistas, né, porque para eles era uma coisa estranha também ter um luminoso em cima do táxi. Muitos diziam, pô, isso tem lá em Nova York, mas aqui ninguém tinha. Um taxista começava a falar com o outro, brincar e tal. Então a gente foi quebrando essa barreira. A gente faz uma coisa que é o pagamento do taxista, né? Isso foi uma evolução? Ou desde o início vocês já comissionavam o taxista? Sempre. Sempre. Desde o início, o princípio foi que o taxista ele fosse remunerado, obviamente, pela propaganda que você está colocando lá. Exatamente. O taxista, na verdade, ele recebe 50% ou mais do valor que é vendido dos anúncios, né? Sem ele não existe a publicidade em táxi, né? A decisão de colocar a publicidade é dele mesmo, porque o carro é dele, né? Então, desde o começo a gente paga o taxista. Isso é um movimento que tem, né? Todo mês você tem que, na época que a gente hoje nós não podemos fazer em São Paulo, né? Em função da Cidade Limpa, mas lá, para você ter uma ideia, na nossa empresa, talão de cheque vinha em formulário contínuo. E a gente passava, às vezes, noites assinando os cheques dos taxistas, né? Isso hoje não podemos fazer mais para São Paulo, mas fazemos para o Brasil todo. Mas voltando um pouco, né, nessa época do começo da Cartaxi, tem uma história curiosa que me ocorreu agora, porque a semana que vem é o Maximídia, onde a gente vai estar expondo lá um produto novo, que é a Taxi TV. E no começo da Cartaxi, dos investimentos que eu decidi fazer foi participar do Maximídia. Nós compramos o menor stand só para ter ali um painel luminoso para mostrar para as pessoas. E durante esse Maximídia passou uma pessoa e disse o seguinte, olha, está inaugurando uma loja do Carrefour lá no Limão, eles estão procurando umas coisas diferentes assim, vai lá na agência amanhã que eu acho que vocês podem vender isso. E a gente foi e vendeu. Eles estavam inaugurando a loja, a gente personalizou todos os táxis da loja com um luminoso em cima. Carrefour. E aquilo ficou muito legal, Carrefour, porque o cliente saía da loja, entrava num táxi personalizado, né, e que circulava pela região. Então ele estava fazendo uma propaganda, agradando o cliente, dando segurança para o cliente dele e tal. E a gente estava tentando vender para o Carrefour faz um tempão. E aí para o Pão de Açúcar e para o Extra também. E a gente fez uma foto disso e mandamos lá para o Pão de Açúcar, na época para o Toniel, lá na FTA. O Toniel levou essa foto numa reunião